existem pelo menos 3 tipos de líder, 3 tipos de pessoas que se encontram debaixo de uma liderança. Sempre que eu falar sobre líder, não foque simplesmente ter um cargo dentro da igreja, porque liderança não é ter um cargo dentro da igreja. Ser líder não é ter um cargo dentro da igreja. Ser líder não é o chamado de uma pessoa que recebe um crachá, um vestimento ou alguma coisa e se coloca como chefe na frente dos outros. Não é isso. Na verdade, o chamado de liderança está em todas as pessoas na face da terra. Porque liderança não é cargo nem ser chefe. Liderança é influenciar pessoas. Você influencia pessoas. E o melhor líder é aquele que mais influencia as pessoas. É aquele que mais se desenvolve na arte de influenciar pessoas. Existem 2 formas de você influenciar pessoas. A mais utilizada é a palavra. Faz isso. A pessoa vai fazer. Faz aquilo. Vamos fazer. Essa é a mais utilizada. E é a menos eficaz. É a menos eficaz. Porque pode ser que as pessoas estão debaixo da sua liderança, até obedecem ou até fazem o que você está dizendo, mas o coração está longe. Então pode ser que não tenha perfeição e não tem como você julgar isso. Então quando você fala uma coisa e a pessoa faz, você não tem como diagnosticar se está tendo uma liderança eficaz. Mas a segunda delas é a poderosa, que é a liderança do exemplo. Palavras motivam, exemplo arrasta e arrasta a multidão. Então quando você tem, e essa é a liderança eficaz, é a liderança que Jesus nos ensinou, é a liderança que tem se destacado. Hoje já muitas empresas, muitos livros de liderança traz essa questão da liderança servidora, liderança de exemplo. Então a pessoa não segue o líder porque ele falou para seguir, ele segue porque ele enxerga que ali tem coisa grande para ele. E quando você exerce a liderança servidora ou a liderança pelo exemplo, você tem as pessoas que te seguem, as pessoas mais fiéis, mais leais que se pode contar, porque elas estão seguindo não porque recebem alguma coisa, não porque estão sendo reconhecidas por algo, mas elas seguem porque elas estão vendo em você um potencial, uma fonte que vai abençoá-la. Então ela segue por livre e espontânea vontade, por voluntariedade. E quando você tem a voluntariedade naqueles que te servem, naqueles que estão servindo, eles estão submissos. Essa é uma palavrinha que está sumindo do vocabulário hoje da liderança. Mas está sumindo porque ela está muito ligada a uma outra palavra que se diz obediência. Está sendo perdido na escola, está sendo perdido em casa, está sendo perdido lá fora e automaticamente reflete dentro da igreja e nós estamos perdendo. Mas o conceito obediência e o conceito, principalmente submissão, que é o que eu mais gosto, ele tem uma tradução diferente daquilo que você imagina, porque quando fala submissão dá uma impressão assim, eu vou ter que seguir independente de qualquer coisa, sabe assim, aquela coisa assim, cega. Não é isso. O conceito de submissão que eu utilizo, vivo e prego e ministro, é o conceito de que você está debaixo de uma missão. Submissão, debaixo de uma missão, da outra visão. Então, minha esposa aqui comigo hoje, me auxiliando, ela está submissa. Obediente? Não. Ela está debaixo da missão que me foi incumbida nessa noite, que era de falar. Então ela está dentro dessa missão comigo. O Elias, o professor Elias, que está aqui comigo, tem sido um braço direito que nos acompanha. Ele está submisso, ou seja, ele está debaixo de uma missão. E essa submissão, ela não vem porque eu mandei. Ela vem porque voluntariamente se entregaram. Então isso muda muita coisa. Estamos prontos para enfrentar toda e qualquer situação. Seja situações de vitória, seja situações de derrota, sejam situações de enfrentamento. E normalmente, quando nós estamos em um grupo muito grande, nós conseguimos diagnosticar pessoas que estão engajadas ou não. Depois nós podemos até se ter tempo. Eu vou falando tópicos e a gente vai. Que horário normalmente as pessoas começam a trabalhar amanhã? Então até umas 7 da manhã dá tempo de falar bastante coisa e ninguém perde hora. Então, depois nós podemos falar sobre gatilhos de inteligência emocional que um líder precisa ter e que as pessoas vão seguir. Podemos entrar nesse assunto mais tarde. Mas ainda falando dentro de uma formação de liderança, uma formação de grupo, uma formação de time, formação de unidade de pessoas com um objetivo, que sabem onde quer chegar, que estão engajados nisso. Nós encontramos certamente 3 tipos
de pessoas, ou 3 tipos de líderes ali contidos. Lembra, quando eu falo líder, não é quem está na frente, é quem está engajado num time. Todos são líderes, porque todos têm a função de influenciar pessoas. Se nós somos um time, imagina um time de futebol, dá a impressão que é o técnico líder, os jogadores liderados. Não é isso. Todo time é uma liderança que está influenciando quem está de fora. A torcida não. A arte de liderar, ela ultrapassa o cargo ou quem está à frente. Quem está à frente, ele simplesmente vai ser o primeiro a apanhar, vai ser o primeiro a ser cobrado, só que daí também é o primeiro a levantar o troféu. Normalmente é assim. Mas todo o time está contigo. Então nós temos 3 tipos de pessoas engajadas em um time, em uma liderança. As pessoas de terceira classe, os liderados ou líderes de terceira classe, que normalmente são aqueles considerados galinha de Angola. Quem conhece a galinha de Angola? Né? Quem não conhece a galinha de Angola é aquela que você chega perto e ela começa, tô fraco. Né? Daí você chuta ela, ela vai voando, dá uma olhadinha e fala ainda, tô fraco. Bem longe, tô fraco, continua sempre fraco. É aquela que você vai, né, dentro do time, vamos fazer alguma coisa, tô fraco. Já tentei, não dá mais certo, eu já vi isso antes. Eu falei que isso era coisa da cabeça do líder, coisa da cabeça do pastor. Eu acho que isso não está errado. Sabe aqueles que estão sempre desmotivados, sempre no nível do chão. Você chama ele para uma reunião, não, eu estou cansado, amanhã tem que trabalhar, precisamos fazer alguma coisa aí, mas tá bom do jeito que está. Não tem nada que possa contribuir, nada que possa influenciar positivamente, nada que possa de alguma maneira contribuir para que se extraia uma influência positiva, seja para quem for. Os livros de liderança vai dizer que normalmente essas pessoas não têm solução. Essas pessoas elas já se autoderrotaram, autossabotaram. Então, só a misericórdia de Deus trocando não só o coração, mas trocando o cérebro, trocando os músculos, trocando as pernas, trocando inteiro para que de repente, então é questão de milagre. Eu creio em milagre, né? Cremos em milagre, mas os livros de liderança vão dizer assim que você deve se afastar dessas pessoas. Essas pessoas você deve colocá-las bem no lugar delas. Onde você coloca a galinha? E o que você faz com ela? Por quê? Porque a função dela é comer bichinho, ciscar todo dia, até abre uma asa para tentar voar, mas daí dá sono, porque já abriu a asa e volta, bota ovo. E é interessante quando bota ovo, faz maior festa, né? Fui eu que botei. Até alguém lá e fala, opa! Então os livros vão dizer para nós, afasta. Por quê? Porque são pessoas que vão te influenciar negativamente. E por que é perigoso? Porque tem as pessoas de segunda classe. As pessoas de segunda classe, os líderes de segunda classe são os líderes camaleão. Conhece o camaleão? Não. Cada ambiente ele se transforma, ele se influencia, ele se deixa influenciar pelo ambiente que ele está inserido. E é interessante que se ele está perto de uma galinha de Angola, ele vai parecer com o quê? Galinha de Angola. Por isso que tem que se afastar. Porque tem alguns ainda que dentro de um grupo eles se parecem com um camaleão, eles são um camaleão. Então se eles estão ali numa organização e de repente a galinha de Angola começa, aí isso não vai dar certo, eu acho que isso não dá, então ele é camaleão, você também acha, não vai dar certo. Eu também tinha essa opinião, não tem jeito, eu acho que era isso mesmo. Aí de repente chega alguém e fala alguma coisa diferente, eu falei, não, eu também acho assim também. Então ele não tem uma decisão firme, não sabe quem está seguindo, não sabe onde quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem não sabe aonde quer chegar, nenhum vento vai soprar favorável. Ou seja, vai estar sempre misturado. É um camaleão, ora parece galinha, ora parece uma águia, né? Podemos comparar dessa maneira. E tem os líderes de primeira classe. Eu poderia até chamar de águias, mas eu prefiro não dar uma conotação,
que nós poderíamos comparar com inúmeros animais que serviriam de exemplos. Então, eu estabeleci uma única definição para um líder de primeira classe. E a definição que eu estabeleci foi que ele é um líder ungido. Existem os líderes de primeira classe, que são os líderes ungidos. E isso não é pouca coisa. O líder ungido, ele recebe uma direção, enquanto ele não coloca aquilo para acontecer, ele não dorme, ele não descansa, ele não para, ele não vê se tem recurso ou não, ele não vê se tem gigante ou não, ele não vê se tem problema ou não, ele vai e resolve. E é interessante que, normalmente, os camaleão que está ali no meio, ora com as galinhas de Angola, ora que está com ungido, normalmente quem ajuda muito o ungido são os camaleão. Que enquanto está perto do ungido, ele produz, ele trabalha, ele desenvolve. Quando não se tem um ungido ali, normalmente, por quê? Porque líderes ungidos normalmente está assim em falta. Não aqui. Não. Só longe. Né? Só que tem o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre esse líder ungido, vamos achar algumas características dele. Por quê? Porque se você tiver unção na sua vida, e se você se adaptar a uma liderança ungida, certamente você vai produzir frutos diferentes. Certamente os resultados da sua vida vai ser diferente. Porque quem é ungido na sua liderança aqui, ele é ungido na sua casa, ele é ungido no trabalho, ele é ungido na rua, ele é ungido onde quer que passa, e a sua vida está rodeada de unção. Aonde ele passa, ele deixa o perfume da unção. Aonde ele passa, ele deixa a influência da unção. E é normalmente esse que eles vão seguindo, e a sua influência vai arrastando uma multidão com ele, vai arrastando um grupo de pessoas decididas a fazer diferença com ele. Você já parou para pensar por que muitos líderes têm resultados fantásticos? Às vezes pega grupos ruins. Isso é muito característico em times de futebol, é assim, não é? Está com problema, troca quem? Primeiro, o técnico. E se entra um técnico que tem essa característica, que tem essa chamada unção na vida dele, todo o time é arrastado por ele. Então a unção, ela diferencia dos líderes camaleão dos líderes galinha de Angola. Só que existe uma coisa: essa unção, ela não vem de homens, ela não vem de treinamento. O treinamento serve só para alinhar, porque isso é uma característica que vem de dentro dele, é uma característica do caráter, da decisão. Eu decidi ser ungido, eu decidi que vou agora desenvolver um projeto, que vou desenvolver um papel. Então é um projeto de decisão. Normalmente a característica dessas pessoas, elas são tão fortes por dentro emocionalmente, tão fortes espiritualmente, tão fortes e dedicadas, que são aquelas pessoas que estão bem de saúde, não porque aconteceu alguma coisa, porque elas decidiram estar bem de saúde, decidiram estar bem com a sua mente, decidiram estar bem com Deus, com o altar, decidiram estar bem com a família, decidiram ser felizes. Normalmente, os líderes ungidos são os líderes prósperos. São aqueles chamados sem tempo, pastor. Normalmente, porque ele está tão cheio de provisões que ele não tem tempo. Mas tem uma coisa: o líder ungido sem tempo é o que mais faz, é o que mais você pode contar. Porque ele dá uma organizada, ele é tão forte que ele se organiza e vai e faz, mesmo não tendo tempo. Normalmente, a galinha de Angola não tem tempo, ele dorme muito, assim. E essa não pode contar, porque está dormindo. Esses arrumam. Por quê? Porque eles são fortes, são vigorosos, têm caráter. E quando nós falamos que ele tem unção, é porque Deus enxerga nele algo muito especial. E Deus pode contar com ele para coisas grandes. Tem alguns projetos que Deus conta com pessoas que, não vou dizer que as galinhas de Angola não têm algum resultado. Pode ter. Mas é o tamanho do galinheiro. Os camaleão têm algum resultado? Tem, mas é o tamanho de onde ele está sendo influenciado. Então, o limite dele é o limite da aparência, é o limite da influência, mas os ungidos não, ele não vê limite para alcançar.
Você dá um desafio para ele chegar daqui até a porta, ele já está olhando, será que eu posso ir além disso? Ele já está agregando valor naquilo que ele está fazendo. Ele já está agregando forças para alcançar além daquilo que ele está colocando. E Deus gosta desse tipo de pessoa para desafios mais importantes. Só que é o seguinte, já falei que não pode ter preguiça. Deus não dá unção para quem é preguiçoso. Até marquei aqui algumas coisinhas. Deus não dá unção para aquele que é desleal. Deus não dá unção para aqueles que ficam desapercebidos em relação às coisas acontecendo. Deus não dá unção aos fracos. Deus não dá unção aos insubmissos. Não. Deus estabelece unção para aqueles que se posicionam. Existem alguns exemplos bíblicos para isso. Poderíamos citar aqui muitas pessoas, mas eu gosto mais de Davi, para a gente tratar um pouquinho sobre liderança. Os princípios contidos na vida dele é fantástico em relação a isso. Principalmente porque ele começa o seu ministério já sendo desprezado, né? Já sendo desconsiderado. Apesar dele não ter, naquele primeiro momento, uma aparência de líder, talvez uma capa de líder, né? um instrumento de líder, um resultado de líder, mas ele tinha dentro dele uma vontade. Ele tinha dentro dele uma visão. Ele tinha dentro dele algo que diferenciava. Então, ele estava lá no cantinho do pasto, lá no cheirinho do barro das ovelhas, escondidinho, mas por ele ter essas características, aquele que é onisciente e onipresente foi lá e disse: opa, é desse tipo de líder que eu preciso para o meu povo. Então não se preocupa, se você tem a característica, se você quer realmente ser um líder de unção, não se preocupa, Deus vai te achar. Deus vai te achar. Só você aproveitar agora os princípios que nós vamos desenvolver aqui, porque chega um determinado momento em que Deus quer ungir. E de repente o que faz? É montado o momento da unção. No momento da unção, normalmente se colocam aqueles camaleões. Opa, eu pareço com o líder, eu pareço com o ungido, né? Os camaleões estão lá. Acho que nesse momento as angolas estão ocupadas demais. Mas de repente Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, cadê? Vamos procurar. E aí ficam sabendo, né? O pai fica sabendo que não era aqueles camaleões que estavam na sala, mas tinha um. Tem um aí, lá no pasto, lá separadinho. Ninguém dá muita bola, ninguém não participa nem das mesmas partes, mas está lá. E é interessante que quando ele vem, é derramado justamente na cabeça dele o quê? O óleo, simbolizando unção. No primeiro momento, esse ato não representa nada. Todo mundo olhou para aquilo, foi ungido, há uma unção. Mas o que Davi deveria fazer a partir daquele momento é a diferença entre o que Deus queria fazer e o que Deus precisava que fosse feito. Porque ele assimilou: opa, peraí, eu sou ungido, então eu devo começar onde? Já no trono? Vamos subir no trono? Não. Um líder ungido, ele sabe que ele vai precisar de preparação. E ele vai aceitar todo tipo de treinamento que vier na frente dele, todo tipo de prova para ele vai ser um motivo para ele crescer, todo tipo de enfrentamento vai ser um motivo para ele ser o solucionador, para ele ser o organizador, para ele ser o colaborador. Então ele vai estar num momento em que todo mundo vai afastar: opa, pode contar, o ungido está lá. Foi assim que ele cresce na sua liderança. É assim que ele desperta na sua liderança. Só que é o seguinte, não é fácil ser um líder ungido não. Sabe por quê? Porque normalmente as galinhas de Angola vai te dar trabalho. Elas vão te dar trabalho. Por quê? Porque no momento em que o caos está estabelecido, elas já decidiram: estou fraco. Acabou. E aí você chega e diz para eles: não, peraí, dá para ir além. Não. Quem é você? Né? Começa: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não foi assim que os irmãos dele fizeram? Na hora que ele chegou, um gigante descendo, afastando todo mundo, colocando todo mundo para correr, não tinha ninguém para enfrentar. Opa, eu estou aqui. Não, mas quem é você? Dizia quem? As galinhas de Angola, os irmãos, aqueles que estavam ali. E mais do que isso,
Se você pegar ali, eu até deixei aqui, Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16, fala da unção. Mas chega no número 14, me preocupa, por quê? Porque Saul perde a unção. Olha que coisa extraordinária, a decisão de Deus em dar e retirar. Isso é preocupante. Porque ser ungido, estabelecer uma vida ungida, não quer dizer que você vai ser sempre ungido. Quer dizer que você está em um processo. Quer dizer que você está embaixo de uma submissão. E sabe quando vai terminar o processo de treinamento, o processo de organização, o processo de unção? Sabe quando vai encher? Quando Deus tirar você da face da terra. Aí acabou. Mas enquanto você estiver aqui, você ainda está em processo. E essa é a consciência do líder ungido. Eu não sei tudo. Eu preciso de mais. Eu não conheço tudo. Preciso conhecer. Eu não fiz tudo. Preciso fazer. Ele tem sempre a sensação no final do dia de que podia ter feito melhor. Ele tem essa autoavaliação. Ele tem essa autocobrança. Pegue-se Davi e veja ele como um rei tranquilo, ungido, próspero, abençoado, e de repente ele ora a Deus e diz assim: Deus, quem sou eu para ter conseguido tudo isso daqui? O Senhor ter feito tudo isso comigo? Essa é a diferença. Ele estava dizendo assim: por mais que eu alcancei o topo dos topos, ainda não estou pronto. Ainda não alcancei. Esse livro é baseado no Salmo 150. As 8 atitudes de Davi. E o Salmo 150 é um salmo que relata a história de Davi. Dá a impressão que é uma oração depois do problema que ele teve lá com Betseba, porque o líder ungido sabe que também de vez em quando ele erra, ele peca, ele é natural. Mas a forma com que ele lida com os erros dele é fantástico. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa se diminuir, ele precisa ser humilde, ele precisa ser simples. Salmo 51, professor, obrigado. Salmo 51, oração de Davi. Falei Salmo 50. 150, falei? E aí o que acontece? Ele sabe que ele precisa se arrepender, mas o Salmo 51, que é a base desse livro, é uma oração de vida. Cada versículo ele está orando e meditando e refletindo num período da sua vida. Ou seja, a sua vida passou a ser uma lição diária para ele e para as pessoas que estariam diante dele. E é fantástico como Davi cresce. É fantástico, sabe por quê? Apesar que, olha que interessante, Salmo 51, 10, ele fala: cria em mim um novo coração e um espírito. Algumas traduções dizem espírito reto, mas eu amo essa tradução. Espírito inabalável, inteligência emocional, controle de mente, controle de situações de conflitos, controle da organização geral de pessoas. Olha que característica fantástica que ele pede para Deus. E Deus havia lhe dado quem? O Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, que é o Espírito de conhecimento. Ou seja, uma pessoa ungida, ele dá liberdade para que o Espírito Santo aposse a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo ora aqui, que a minha mente seja levada cativa em obediência à palavra, ou seja submetida ao conhecimento de Cristo. Ele fala sobre conhecer a Cristo na sua altura, na sua largura, na sua profundidade. Ele não estava falando de uma medida externa, ele estava falando de uma profundidade interior. Podemos levar isso para Ezequiel: águas no tornozelo, água no joelho, água profunda. Podemos traduzir isso em muitas passagens. Por quê? Porque é profundidade, de capacidade de liderar, de executar. Mas olha que fantástico. Davi recebe essa unção e continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele volta lá para os pastos com as ovelhinhas. Ele continua lá: Senhor é meu pastor. Só que tem o seguinte: a hora que começa a ter a oportunidade ao redor dele, ele encara. Ainda que fosse pequeno, um pequeno leão, ele vai lá e resolve o problema. Ninguém está vendo. Mas isso vai servir de experiência para você em outras oportunidades. Aí de repente se levanta um urso, ele vai lá e resolve.
Ele tinha aquela incumbência, então eu vou fazer o melhor possível, vou treinar, vou me desenvolver e vou continuar aqui até o momento que os leões vão acabar, para eu passar para o urso. A hora que acabar o urso, eu passo para gigante. A hora que acabar gigante, vem os desertos. Porque é nesse momento que de repente todo mundo canta. Saul matou 1000. Davi matou? Opa, estou bom na coisa. Aí que começa a perseguição. A hora que parece que está tudo muito bom, tudo muito bem, as galinhas de Angola, os ex-ungidos, os camaleões se juntam e começa a criar problema. Não, começa a treinar de uma forma conforme o nível que eles estavam. Opa, derrubei gigante. Já estou no nível para lutar contra multidões. E ele encara isso, são pelo menos 15 desertos. São 15 momentos especiais na vida de Davi. Com chances, com oportunidades, com lutas, com dores, sim, com algumas situações difíceis, sim, mas em todas elas ele mostra uma postura de caráter, de confiança a Deus, de lealdade, não mostra preguiça, mas ele se coloca em uma situação diferenciada. Mas me chama a atenção uma delas. Me chama a atenção a hora que ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E talvez é um momento de transição. Ali, ele aciona o gatilho da liderança. Até então, ele era um líder solitário, ele era uma pessoa em preparação, ele era um ungido em treinamento, mas chega naquele momento, ele coloca em ação a sua liderança. E é interessante que não foi colocado ali os melhores guerreiros, os melhores sábios, os grandes profetas. Não foi nesse momento que Davi se desperta na sua liderança. Diz ali naquele texto, se eu não me engano, é o 22, 1 Samuel 22, diz ali que ele se refugia ali numa cidade, em uma caverna de Adulão. Adulão era o dono daquela caverna. E de repente ele recebe primeiro seus irmãos, ou seja, quem chega ali? Os camaleões. E ali estavam certamente, né? E o verso de número 2 vai dizer aqui que todos aqueles que estavam em dificuldades, endividados, descontentes. Tem alguma tradução que ainda coloca algumas outras características para essas pessoas, não tem aí? Tem algumas traduções de 1 Samuel capítulo 22. Veja se tem mais alguma qualificação. Meu Deus, amargurados de espírito. O que mais? Tem alguma outra? Aperto. Em aperto. Eram pessoas nas quais você seguiria? E para Davi estar entrando ali, ele tinha uma missão quase impossível, sim ou não? E aí a família dele veio até ali. E olha que interessante. Quando ele sai daquela caverna, quando ele passa algumas horas, em versão de um dia, um treinamento como esse, não sei exatamente, a Bíblia não fala o que Davi faz ou fala com essas pessoas, mas Davi sai dali como um exército. Esses 400 homens vão ser aqueles que alguns deles terão seus nomes listados como guerreiros de Davi. E é fantástico aquela lista, quem já leu isso? Vai ver a característica dos líderes que Davi forma, dessas pessoas em dificuldades que saíram daqui. Eu me lembro pelo menos de 3. Um deles chama Jabezão. Já ouviu falar em Jabezão? Uma tradução diz assim, em outra tradução não lembro não, mas Jabezão é o nome de uma das traduções. E diz que esse cara, ele se transformou num líder tão ungido, tão poderoso, que uma passada da sua espada ele derrubava 1000. Não me peça explicações, a palavra diz, acabou. Você quer a unção para derrubar 1000 de uma vez, receba dessa forma. Receba a unção dessa forma. Mas diz ali que Jabezão, com uma passada da espada, derrubava 1000. Se você não tem fé para chegar lá, seja como Eleazar.
Eleazar diz aqui no texto, o relato dele, que ele lutou um dia inteirinho com a sua espada. Um dia inteirinho, a ponto da sua espada ficar grudada na sua mão, ser parte da sua mão. Ou seja, olha a persistência, a dedicação, a força desse homem. Mas de repente você também não tem todo esse vigor, toda essa capacidade, seja como Samá, que se posicionou num campo da lentilha quando os filisteus se levantavam e defendeu o campo da lentilha, o seu campo de lentilha. Olha que coisa fantástica. Um posicionamento em um lugar estratégico, em um lugar que talvez não seja para guerreiros que derrubam 1000, para pessoas que lutam o dia todo de alguma maneira, mas que se posiciona para defender aquilo que Deus te deu, aquilo que é para você fazer, aquilo que é para você alcançar. E certamente a característica de cada um deles, a vitória de cada um deles, não estava no tamanho do seu resultado, porque um derrubou 1000 em uma passada, o outro lutou o dia inteiro, o outro apenas defendeu o campo, mas os 3 tinham a mesma hierarquia, eram ungidos e pronto. Eram ungidos e pronto. Tinha essa característica. E seguiam a quem? A um líder que havia instruído eles no caminho que devia chegar. Está fazendo sentido? Eu gosto demais de Davi. Mas eu acredito o seguinte, assim como esses chegaram até ele, foram treinados e foram capacitados, existem algumas outras características que nós precisamos avaliar para a nossa geração. Avaliemos a nossa geração. Nos posicionemos agora como Davi ungido, como Jabezão, como Eleazar, como Samá, e façamos uma avaliação geral da nossa situação hoje, da onde estamos inseridos hoje, do nosso campo de batalha hoje, do nosso campo de alcance hoje, do nosso campo de influência hoje. Você foi chamado. João 15,16, você foi escolhido. Você foi separado. Você foi enviado. E Deus não erra. Deus não erra. Deus não faz teste com você. Ele já conhece o futuro. Ele sabe o seu potencial. Mas uma coisa é certa. Se Ele está dizendo que você vai dar fruto, você é como uma árvore plantada no jardim. E a árvore não anda. A árvore está plantada. Uma árvore que sai do chão, ela vai secar. A árvore não passeia. Se você foi plantado nesse lugar, está na hora de você aprofundar as suas raízes. As águas estão mais lá embaixo. As águas estão um pouco mais profundas. É necessário uma poda, é necessário uma ajeitadinha, mas deixa isso para os seus líderes, deixa isso para o seu agricultor. Se preocupe apenas em afundar as suas raízes, se preparar, porque você nem entende e não consegue compreender como vai chegar o fruto. Você só tem que crescer. O fruto que vai dar é Deus no tempo certo e na estação certa. Se preocupe em apenas estar plantado. Se preocupe em estar recebendo aquilo que Deus tem para você. O resto, deixa com Deus. Quando a gente faz uma avaliação dessa geração, a nossa geração ela tem a oportunidade de dar um brilho muito especial na revelação da palavra. Nunca em outra geração passada se teve tantos métodos de treinamento, tantos recursos, tantas pessoas junto para fazer uma diferença e para alcançar um projeto. Volta um pouquinho no tempo, você vai perceber que para ter uma igreja como essa, é possível que as pessoas tinham que vir a cavalo, tinham que vir a pé, tinham que vir, e quando desce, de longas distâncias, sim ou não? E hoje nós chegamos aqui em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ouve. Vamos vir de outra cidade, no máximo, em meia hora. Todos os recursos necessários. Posso ligar? Posso montar um grupo de WhatsApp?
Posso desenvolver projetos de longo alcance. O dinheiro não falta no bolso. Certo? É mal administrado, mas não falta. Podemos vir uma hora falar sobre gestão aqui, né? É mal administrado. Inclusive, posso abrir mais coisa aqui? Pode. Nós vivemos a maior quantidade de pessoas frustradas dentro da igreja. Aí não são os líderes. Aí estamos falando de membros. Pessoas que vêm visitar a igreja. Passeio pela igreja. Dá uma passadinha assim no domingo, dá uma passadinha durante a semana. Só que lá para todo mundo lá fora, ele é um crente fiel. Ele é um crente poderoso. Só que lá fora, ele é pior do que galinha de Angola. Pior. Dá para ser pior? Dá. Por quê? Porque ele fala de Jesus, mas tem uma vida derrotada. Ele fala de Jesus, mas tem um relacionamento familiar destruído. Ele fala de Jesus, e aí sabe o que aparenta para todo mundo? Eu vou querer ser Jesus? E aí as pessoas percebem que vem para uma religião, e isso daí está influenciando cada vez, transformando em maior número de pessoas. Crentes dentro da igreja, dentro de uma cultura religiosa, influenciando outras pessoas apenas para ter uma religião, a ponto de ficar nítido a divisão entre quem é líder e quem não é. É só o pastor fazer uma chamada. Vamos fazer uma manhã de oração para que nós possamos buscar do alto céus algo que vem especial para a gente fazer pela obra de Deus. Pronto. Já vem aqueles que são ungidos e camaleão. Mas as galinhas de Angola e essa cultura religiosa, esse grupo frustrado, fica em casa. Não precisam disso. Fecha o aspas. Esse pessoal aí precisa ser influenciado por nós. Precisa ser impactado por nós. Eles precisam olhar para nós e ver quando fluir o altar, quando fluir o culto, eles precisam ser impactados. Os treinamentos que a gente faz lá na nossa igreja, abrindo novamente uma aspas aqui, a gente coloca para a liderança assim: o culto não começa quando o pastor lê o salmo e faz a oração inicial, e nem termina com a bênção apostólica. O nosso culto, o culto que o Senhor quer, ele começa na reunião dos irmãos da congregação, quando o primeiro chega e abre a porta, e ele fica ali na porta esperando o segundo chegar. E quando o segundo chega, ele já ministra a unção que está sobre ele e derrama: que bom que você veio hoje, obrigado por estar aqui comigo. E dá um abraço nele: vamos juntos fazer a diferença hoje. Aí chega o terceiro, aí chega o quarto, aí chega o quinto, e aí eles vão entrando motivados, vão entrando já cheios de unção. Por quê? Porque está sendo transferida, essa unção é transferível, essa unção, que é a influência, vai se influenciando e vai ungindo outras pessoas, e aí a hora que o pastor começa, aqui na verdade já está o perfume da unção estabelecido, porque já está cada um no seu ministério poderoso. Jabezão aqui, Eliasar lá, Samar lá naquele lugar glorificado. Deu a bênção apostólica, não termina, porque daí os ungidos, eles continuam o perfume da unção fluindo. E aí quando vai chegando lá fora, vai saindo, quem estava lá fora olhando o carro, dá aquele braço e diz assim: que bom que você veio hoje, que bom que você venceu hoje. E aí a pessoa vai olhar: o quê? Você estava aqui fora, eu estava lá dentro no conforto, sentadinho. Tem coisa especial aí. E muitos ainda vão perguntar: nossa, mas por que você tem essa força toda? Aí você vai falar: porque eu estou engajado, porque eu tenho unção, porque eu sou apaixonado por aquilo que Deus me deu, eu sou apaixonado por isso, eu quero mais. Eu sei que eu só estou no início daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. É contagiante, é apaixonante, isso move, isso une, isso resolve o problema. Às vezes as pessoas são tão influenciáveis, né, os camaleões de novo, com as angolas, que tem um problema, todo mundo fica assistindo, né? Quem será que vai resolver esse problema? Quem poderá nos defender? Esperando o pastor Chapolin, né? Ir lá e aparecer e dizer: deixa comigo. Ou ungido, né? Não tem problema que você não possa resolver com o seu grupo, com o seu departamento.
Não tem terreno que você não possa defender com o seu departamento, com o seu grupo. Porque enquanto você está fazendo isso, você está liberando a unção sobre a sua vida que vem voltar. Porque o pastor descansado é um pastor que libera a unção de uma forma tremenda. Olha para Moisés. Enquanto Moisés estava no vigor, o povo estava prosperando. Moisés cansou, precisou alguém levantar o braço dele para o povo vencer. Quando um pastor estiver precisando de ajuda para levantar braço, toma cuidado. Toma cuidado porque o inimigo pode te derrubar a qualquer momento. Então, quando você tem uma liderança ungida, o pastor está feliz, o pastor está com vigor, a liderança. E eu quero dizer para você, quando uma liderança está ungida, está alegre, está plena, está triunfante, a atmosfera do culto muda, a atmosfera muda o ambiente, parece que impregna. Até os altares que normalmente ficam nos cantinhos, sabe aqueles altares da murmuração? Aqui também tem. Os altares do desânimo, né? Os galinheiros do cantinho, até esses desaparecem. Porque quando chegam lá, encontram com um ungido. Eu vim aqui cacarejar, mas tem um ungido aqui, então vamos ser ungido também. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Tem ungido que vai ficar bravo. Quem não veio, de repente, vai. Para de ser Angola aí. Mas sabe o que é mais fantástico? Eu aprendo aqui e eu coloco aqui no livro. Jesus quer transformar pessoas, ainda que sejam pessoas simples, pessoas sem recurso, pessoas sem aparência, em pessoas que encontrem seus propósitos e passem a ter muito mais respostas do que perguntas. Pessoas que encontrem felicidade e paz aonde quer que eles estejam. Aonde quer que eles estejam. Me preocupo porque Ezequiel, certo momento, Ezequiel acho que 22, eu não sei se está aqui no meu livro, mas Ezequiel 22, Deus traz para ele um relato terrível. Ele diz assim: procurei alguém que defendesse os muros para mim, que se pusesse na brecha em meu lugar, e não encontrei ninguém. Graças a Deus, essa geração tem alguns que estão se posicionando, e eu sou um. Certeza que você é. Se Deus procurar alguém para defender os muros, vai encontrar. Se Deus procurar alguém para tampar as brechas, vai encontrar. E eu pergunto para você, faça uma autoavaliação aí, uma sessão de coach grátis. Onde Deus está esperando que você tome uma posição por Ele hoje? Já veio aí na sua mente, já encheu seu coração. Você já parou para pensar quantas pessoas estão sofrendo por você não estar executando aquilo que Deus mandou você executar? Você já parou para pensar quantas pessoas estão sofrendo por você não ter se posicionado como uma pessoa ungida em todos os momentos que Deus precisou que você se colocasse? E aí eu vou um pouquinho além, não só na igreja, mas na sua casa. Não só na sua casa, mas lá no seu trabalho. Não só no seu trabalho, mas lá na sua escola. Não só nesse lugar, mas onde quer que você esteja. Porque Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar o mundo. E Ele resolveu fazer o apelo dele por meio de anjos. É isso? Não, por meio de você. Aonde quer que você passe, Deus está fazendo o seu apelo. Será? Isso tem acontecido? A ponto do apóstolo Paulo dizer: não vivo mais eu? Aqui é outra diferença, pastor. Já viu aqueles que pegam assim e falam assim: pastor, primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho, quarto time de futebol, o quinto a igreja. Eu já ouvi muito isso. Só que tem um problema: Deus não se separa da igreja dele. Não tem como. Quando você coloca a igreja em quinto, você está dizendo que a sua família é mais importante que tudo. Você está idolatrando. Se prepara, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se prepara. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu preciso deixar minha família? Não, eu estou falando para você pegar a sua família e atender o chamado. Pegar a sua família e se envolver.
Pegar a sua família e receber a unção. Pegar a sua família e entrar. Por quê? Porque aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Porque aqueles que temem ao Senhor e confiam nele, a sua família será abençoada, a sua casa será construída, a sua casa será defendida, a sua esposa será como a videira, os seus filhos serão como frutos da videira, a bênção virá de dia, nenhum mal lhe alcançará. É promessa atrás de promessa, então não substitui. Não substitui. Não substitui. Eu acho que dá para você conciliar tudo isso daqui e colocar Deus em primeiro lugar para você receber força para todo o restante. Se o Senhor não edificar a casa, então edifica os construtores. Não adianta acordar cedo, trabalhar arduamente, a ponto de Deus falar por meio do profeta: para de trabalhar. Por outro, ele diz, a Isaías 55 ele diz: vinde comer de graça, beber de graça, não precisa. E para outro ele diz: para de lutar. Por que você está lutando? Por que ficar brigando com a vida? Por que ficar brigando? Para de lutar, vem a mim. Josafá, ele disse: essa luta não é sua, traz para mim, deixa eu lutar sua luta. É fantástico isso, não é? Então, por que ficar lutando sem Deus? Por que ficar trabalhando sem Deus, se é aqui que a gente se encontra? Se é aqui que a gente vive o melhor de Deus na nossa vida? Se é aqui, se é através de nós alcançando Deus, voltando então, falou o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí depois ele vai falar: como embaixador de Cristo, eu caminho aqui. Embaixador significa representante. Tem algumas pessoas que se convertem, se derramam no altar, vem aqui e diz: Senhor, eu troco minha vida, mergulha no batismo e entra. Aí nasce, é ela que nasce e toma a vida dele de volta. Deixa eu fazer do meu jeito, como eu quero. Espera aí, você não trocou? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pegou, chegou aqui, deixou ali no cantinho seu fardo para Jesus, mergulhou, ficou leve, pegou o fardo de novo, voltou embora. Faz sentido isso? Não. Existe um jeito de você aliviar a sua vida. Existe um jeito de você alcançar algo de Deus. Recebe essa unção. Mergulha nessa unção. Se integra, não tenha medo. Tem umas coisas que eu falar, eu estou abrindo outras aspas aqui, pastor, Deus está levando, tá? Por que a gente tem tanto medo de ser fiel a Deus? De colocar fidelidade plena a Deus. É interessante isso. A gente confia muitas vezes em homens, a ponto de sermos fiadores dele. Não é assim? A gente confia muito em pessoas a ponto de a gente fazer negócios com elas e não pôr no papel, não fazer um contrato e deixar. A gente confia muito nas pessoas a ponto de cegamente seguir muitas vezes. Mas com Deus a gente vai até um limite, a gente tem medo de ser fiel a Deus. Mesmo Deus falando que Ele é fiel, mesmo Deus liberando com portas e portas dos céus. Por que eu digo isso? Uma das coisas que limita e talvez separa pessoas é a questão do dízimo. Porque não é, o senhor quer, recebe o dízimo. Posso falar então? Tá bom. É do Antigo Testamento, pastor. Não, Jesus não quer mais. Se eu for levar o pé da letra, realmente o Novo Testamento diz 100%. Mas vamos ficar nos 10%, que é melhor? Se vier discutir comigo que 10% do Antigo Testamento, eu concordo. Só que daí, você morreu para você, agora você é de Cristo. Então, tudo que você tem é de quem? Então, acabou. Então, é 100%. Qual que você prefere? Mas vamos ficar nos 10%? E quando você fica nos 10%, então, se você vai para a sua casa, você não deixa 10%. Você leva 90%. E é diferente quando Deus vai junto. Eu nunca vi, e estou aqui para desafiar um dizimista fiel que chega aqui na frente e diz: não dá certo isso, minha vida não foi mudada por isso. Não existe testemunho contrário de quem é fiel. Então, tem alguém aqui que se habilita a dizer o contrário? Vem.
e me cale. Mas como tem gente vivendo uma vida difícil por falta de confiar, por falta da fidelidade. E isso dá uma separada. Por quê? Porque se uma pessoa não consegue confiar plenamente em Deus, ela não se mergulha nisso, como que ela vai se posicionar e dizer: Deus, conta comigo? Como que ela vai se posicionar em Deus? Me envia então para coisas grandes, se nem as pequenas a gente muitas vezes consegue. E isso está separando a nossa geração. E isso está dividindo a nossa geração em grupos de ungidos, camaleão, angolas e ainda povo frustrado. Voltando para cá. Você já parou para pensar quantas pessoas estão sofrendo por você não estar executando aquilo que você tem que executar, se posicionando da maneira que você tem que se posicionar, sendo ungido como você deve ser ungido? Eu quero dizer para você, cada pessoa que chora ao seu redor, Deus chora junto. E pode ser que Deus vai colocar um urso na frente, vai te fazer voltar a um leão na frente, para que você aprenda, para que você treine de novo, para que você possa voltar para o trono. Davi prova isso para a gente. Em determinado momento ele começou a ter perseguições de novo, ele teve que ir no campo de batalha de novo, ele teve que voltar para que ele pudesse novamente regressar e estabelecer o que Deus queria. Muitos estão estagnados, cheios de desculpa, e por estar nessa sensação, ele não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E muitas pessoas chegam para nós e dizem: Pastor, eu não sei o que eu faço mesmo. Pastor, eu não sei que decisão tomar. Elas estão perdidas consigo mesmo. Por quê? Porque perdeu o caminho, perdeu o foco, perdeu a direção de onde tem que chegar. E você precisa alinhar tudo isso, alinhar o seu propósito de vida, alinhar a sua missão, assumir o seu papel, receber a sua unção, para ter uma vida de vitória, uma vida onde as portas se abrem, onde a luz do caminho acende e você triunfa. E não só você. Estamos na campanha das águas, que eu falei para o Senhor: por onde passarem as águas, haverá cura e prosperidade, porque você leva as águas. Bom, vou passar aqui 3 objetivos para você meditar durante a semana. 9 horas, já estou encerrando. 3 objetivos para que nós possamos entender que tudo começou em Jesus. E tudo começou quando Ele chamou alguns homens lá atrás e convidou a segui-los. As pessoas foram um método dele ganhar almas. As pessoas foram um método de ganhar e transformar o mundo para Deus. Você é o melhor método para se ganhar almas e para transformar o mundo. Porque você é o destinatário da luz dele, do sal dele, o portador da unção e do poder dele. E precisamos entender então esses 3 objetivos que está dentro de um chamado para qualquer pessoa. Primeiro, número 1, principal objetivo do reino de Deus: separar do mundo e fazer manifestar um povo que lhe seja somente seu. Eu acho que você não precisa nem escrever, sabe? Porque eu trouxe um resumo de tudo para você. Mas foi bom você anotar, não foi? Alguns detalhes. Não quis dar antes, porque senão eu ia encher de gente preguiçosa, viu? Eu trouxe, depois você vai receber, não precisa nem anotar. Preste atenção e receba na sua cinta os 3 objetivos. Número 1, então: separar do mundo e fazer manifestar um povo que lhe seja somente seu. Número 2, edificar uma igreja em unidade plena, fundamentada no poder e habitação do Espírito Santo. Detalhe, que jamais vai morrer. Temos essa incumbência de transferir para as próximas gerações. Edificar uma igreja unida, plena, fundamentada no poder e habitação do Espírito Santo, que jamais vai morrer. E o terceiro objetivo, o mais apaixonante de todos: gerar no coração deste povo, no coração da igreja, nas vidas que foram separadas, a necessidade de transmitirem seus testemunhos pessoais de transformação
e apresentar quem foi o autor dessa conquista. Ser transformado e transformar. Sabe qual é a sua melhor pregação? O seu testemunho de vida, a sua experiência com Ele. Você pode chegar lá fora, parar a praça e dizer: olha, Jesus salva, olha, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e todo mundo vai olhar para você e falar assim: já sabia. Tá? Mas se você chegar lá e dizer assim: olha, eu vivi uma vida frustrada, triste, abatida, e quase fui fim da minha vida, só que é o seguinte: Jesus mudou a minha história. As pessoas vão parar e falar assim: eu quero isso também. Me ensina como faz. Eu tenho ensinado a igreja que cada membro é um pastor, cada membro é um evangelista, e o seu primeiro alvo evangelístico é a sua casa. Se você continuar chegando na sua casa frustrado, abatido, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando de tudo, você está transformando a sua família num galinheiro. Mas se você chegar lá e ter encontrado com Ele aqui, ter recebido a unção, ter bebido da água da vida aqui, a hora que você chegar lá, rios de água viva fluem da tua vida. Uma fonte é jorrada para a vida eterna, flui da tua vida, e por onde passam essas águas, a bênção chega. Eu fecho com esse versículo, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Só que eu vou fechar na Bíblia a mensagem, está no texto também, tá? Que diz assim, na Bíblia a mensagem. Quantos conhecem a Bíblia a mensagem? A tradução da Bíblia a mensagem. Eu aconselho, pastor, é fantástico. É uma Bíblia pregada. Então imagine o senhor lendo o versículo e de repente traduzindo para uma linguagem coloquial de entendimento. Chama Bíblia Mensagem. Dá para baixar no aplicativo, dá para você comprar, e tem algumas como estudo. Eu não trouxe ela aqui, mas no livro a maioria dos versículos está nessa tradução. Efésios 1, 11 e 12, olha só. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Deus não erra. Você faz parte do plano de Deus. Você está inserido numa grande obra sendo realizada por Ele. Não se acovarde, não fuja, não corra. Atente ao chamado, atente à unidade, atente a corresponder ao Espírito Santo. E você vai ver a sua vida mudar, um resultado vivo e eficaz sobre você. Amém? Deus abençoe.